no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo de número 22. Por que não lermos também o 23 e o 24? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 22, 23 e 24. Vamos para a leitura da Santa Palavra de Deus. Mas, já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente um navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o texto que acabamos de ler está inserido no livro de Atos, que possui 28 capítulos, 1007 versículos. E uma das personagens principais do livro de Atos é este homem, Paulo, o apóstolo das missões, depois de Jesus Cristo, um dos maiores missionários que encontramos na Bíblia Sagrada. O nome Paulo vem do latim Paulus e significa baixo, pequeno. Na sua forma grega, Saulo. Na sua forma hebraica, vem do Saul. E ambos os nomes, tanto Saulo como Saul, significam aquele que foi desejado, aquele que foi esperado. Esse homem nós podemos ver à luz de Atos 22:3, que era judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, região da Ásia Menor, cidade famosa pelos seus grandes educadores. Dentre eles estava Atenodoro de Tarso, que foi o mentor dos maiores imperadores romanos, Augusto César. Hoje é a atual cidade de Mersin, na Turquia. Cidade razoavelmente grande, 216 mil habitantes. À luz de Filipenses 3:5-6, nós vemos que Paulo foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que havia na lei, irrepreensível. Então Paulo era aquela espécie de homem que ninguém podia pegar na munheca, ninguém podia puxar na orelha. A própria Bíblia diz que diante dos requisitos da lei, ele era irrepreensível. Mais um pouquinho sobre a história do nosso apóstolo. Existe um escrito do século II depois de Cristo, chamado Atos de Paulo, que nos dão algumas informações das características de Paulo. Por exemplo, tais escritos nos diz que Paulo era de baixa estatura, parcialmente calvo, que tinha os olhos aproximados um do outro, nariz encurvado e pernas curvas. Tais escritos merecem uma certa relevância por nós, porque se você ler 2 Coríntios 2:10, está escrito que os críticos de Paulo falavam dele o seguinte: as cartas são graves e fortes, a presença pessoal dele é fraca e as palavras desprezíveis. Mas agora o homem culto, o doutor da lei, o homem de cultura invulgar, que foi educado na decantada Jerusalém aos pés de Gamaliel, um homem poliglota que falava pelo menos 4 idiomas, o hebraico, o grego, o aramaico e o latim, agora iria saber o que era sofrer por amor de Jesus Cristo. O próprio Paulo diz em 2 Coríntios 11:24, que ele recebeu 5 quarentenas de açoite, menos umas dos judeus, que ele 3 vezes apanhou com vara, sofreu um apedrejamento, 3 naufrágios, e um dia e uma noite passou na voragem do mar. Sofreu perseguições dos patrícios, dos gentios, passou fome, frios, em jejuns, em vigílias, em rios, em desertos. Se tínhamos um gigante contra nós, agora tínhamos um gigante ao nosso favor. E o nosso herói que percorria as cidades da Ásia pregando a palavra de Deus, agora estava trancafiado. E de Jerusalém tinha sido levado até Antipátride, de Antipátride tinha sido levado até Cesareia, onde foi entregue nas mãos de Félix, de Festo, discursou perante Agripa, mas que agora estava sendo ingressado, estava sendo colocado como prisioneiro em um navio adramitino, porque era da cidade de Adramítio, pelo centurião da corte italiana chamado Júlio, que navegou um pouco e aportaram em Sidom, onde Paulo recebeu algumas benesses dos seus companheiros. Depois partiram
e embarcaram em um navio alexandrino, porque era de Alexandria, no Egito, e estava partindo para a Itália. Esses navios eram de carga, levavam trigo, levavam comida para Roma, porque quem estudou um pouquinho de história no colégio ouviu falar de algo chamado pão e circo, que foi uma política adotada por Roma. Como era isso? Os imperadores romanos colocavam os gladiadores no Coliseu, e enquanto o povo assistia os combates, eles distribuíam comida grátis. Então eles uniam comida e entretenimento, e essa comida vinha do Egito e de várias partes da Ásia. Hoje em dia não estão fazendo muito diferente, estão utilizando essa política pão e circo dentro das igrejas evangélicas do século 21. Como assim, pastor? Estão pegando a palavra de Deus, que é o alimento, que é a comida, e estão unindo ao entretenimento. Hoje você vê Chapolin Colorado nos púlpitos da igreja, como eu vi ontem. Você vê o Patati Patatá. Hoje eu vi esses dias um pastor que colocou a Bíblia da entrada da igreja até o altar, e os crentes entravam pisando em cima da Bíblia para simbolizarem que estavam andando sobre a palavra. Isso é absurdo. Tem também a vassoura ungida que você compra e vai varrer a sua casa dos demônios. Tem também uma alma que vem da serra pelada para prosperar as suas finanças. Então estão usando a palavra de Deus e o entretenimento, pão e circo. E o nosso apóstolo estava dentro daquele navio partindo para Roma. Estava trancafiado, aprisionado. Mas quando ele sai, Paulo chega para o comandante e diz: essa viagem vai ser um pouco trabalhosa, vai nos causar algum dano, não somente ao navio e à comida, como às nossas vidas. Mas não deram ouvido a Paulo, porque eles queriam navegar nas águas para chegarem ao seu destino. E muitos crentes têm agido assim na igreja do século 21. Quando querem navegar para a sua vontade, para o seu destino, para fazer o que querem, não dão mais ouvido aos homens e às mulheres de Deus. Mas segura aí. E eles arparam dali e aportaram em um porto chamado Bons Portos, que ficava ali na Ásia. E Paulo aconselhou que ficassem ali para invernar. Enquanto o inverno passava, já havia passado a época do jejum, do Yom Kippur, era mais ou menos outubro ou novembro. Mas eles decidiram levantar âncoras e seguirem até Fenícia, que era um porto de Creta, onde passaria o inverno. E assim fizeram. Mas só quando estavam costeando Creta, um tufão chamado Euroaquilão, que era a junção de duas correntes de vento, Euro, vento leste, e Áquilo, vento norte, atingiu o navio e começou a surrupiar aquela embarcação. E todos se apavoraram e se desesperaram. E começaram a jogar a comida fora. Começaram a jogar os pertences fora. Desarmaram o mastro do navio e jogaram fora também. Ei! Eles estavam jogando as coisas para fora do navio, para que o navio ficasse mais leve e não afundasse. E nessa tarde eu já quero te fazer uma pergunta. O que é que você tem que jogar fora do seu navio para que ele não afunde? O que é que está causando peso no seu navio, que está querendo levar ele a pique? O navio que me refiro é a sua vida. O navio que me refiro ao seu ministério. O navio que me refiro ao seu casamento. O que é que você tem que jogar fora? E eles jogaram com as próprias mãos. Então é algo que você tem que fazer. Mas eles foram além. Além de jogarem a comida fora, também jogaram o mastro do navio. O mastro é o que dá direção ao navio. É a parte que fica mais alta do navio. E eu quero simbolizar esse mastro como sendo Deus. E eles tiraram a armação, o mastro do navio, e jogaram fora. Muitos crentes estão fazendo assim diante da tempestade. Estão tirando Deus do controle do navio, do controle da vida. Estão colocando Deus de lado e estão ficando ao ver navios. Estão ficando ao Deus dará. Então nunca tire Deus da direção da sua embarcação. Jogue o que tiver para fora, para que ele fique leve. Mas nunca coloque Deus para fora do seu barco. Labashurei bianda rabashuri kandere viando robecai. Anjore ande rasto
Mas não tinha mais jeito. Paulo chegou e disse: poderíamos ter evitado isso se vocês tivessem me dado ouvidos lá em bons portos. Mas é sempre assim. O crente prefere sofrer primeiro para dar ouvido depois. Então, se o Paulo da sua igreja, o líder da sua igreja, está te orientando, está te aconselhando, então segue o conselho dele antes de você cair na tempestade. Mas a história iria se agravar. Eles olharam de longe e viram que estavam naufragando no caminho da Sirte. Sirte eram barrancos de areia movediça que ficava próxima à Líbia. Estava um pouco distante, mas com o desgoverno do barco, eles iam terminar entrando nos bancos de areia movediça. Nessa tarde eu quero te advertir: antes que você caia na Sirte, antes que você caia na areia movediça, segura, amarra o seu barco como aqueles homens fizeram. Areia movediça é algo que quando você entra não consegue mais sair, porque quanto mais você estribucha, esperneia, mais você afunda. Então esse barco furado que você está querendo entrar, esse relacionamento caído que você está querendo assumir, não vá até ele, porque é areia movediça. Quando você estiver dentro, não vai mais conseguir sair. E eles continuaram a navegar. E perto de meia-noite, as ondas começaram a quebrar nos rochedos. Eles tiveram medo e jogaram 4 âncoras. Você coloca o nome que quiser nessa âncora: determinação, esperança, fé, coragem, enfim. Essas 4 âncoras firmaram o navio. Mas eles olharam para o fronte e disseram: nós estamos vendo terra, está clareando. E eles decidiram que iriam içar as âncoras e iriam para a frente. Mas detalhe: Paulo chegou para eles e disse: não temas, porque Deus me visitou e disse que o navio vai se perder, porém nenhuma vida se perderá. E eles seguiram adiante no seu plano e aterraram ali no monte de areia que dava para 2 correntes de vento. E o bico do barco, a proa, enganchou na areia. E as ondas começaram a surrupiar e destruir a polpa da embarcação. Simples, a cabeça do barco é a sua mente. O corpo do barco, a traseira, a polpa, é o seu corpo. E quando a sua mente está soterrada pelas aflições da vida, o seu corpo padece. Mas nessa tarde eu profetizo que o barco pode se quebrar, mas você vai sobreviver. O emprego pode sair, mas você vai ficar vivo para conseguir outro emprego. Meu Deus, o seu ministério pode estar de mal a pior, mas você vai sobreviver para recomeçar. O tempo já está acabando, mas eu quero aqui rapidamente trazer a lume uma passagem que mais me chamou a atenção nesse texto. Quando a embarcação estava na tempestade, Paulo avistou alguns marinheiros na proa, lá na frente do navio. E Paulo disse: o que vocês estão fazendo aí? Eles disseram: nós vamos jogar âncoras. Mas quando deram uma olhada direitinho, eles já haviam jogado um bote em alto mar e iriam fugir da embarcação. Paulo olhou para Júlio e disse: ninguém que sair do barco sobreviverá. Meu Deus, isso é forte. Se você nessa tarde está pensando em sair do barco, da sua igreja, então não saia não, porque Deus só garante a vida de quem continuar no barco. Deus só garante a vida de quem permanecer na igreja. E o que me deixou espantado é que a Bíblia diz que esses homens que jogaram o bote eram marinheiros. Marinheiros são oficiais que têm uma patente maior do que os simples tripulantes. Então eu entendi e trago para nosso presente que esses marinheiros hoje são os obreiros. São pessoas de destaque, que têm unção, que têm gravata, que têm cargo. Quando o capitão, quando o Paulo pensou que podia contar com eles, porque eles deram a entender que estava firme, segurando na âncora, eles já haviam soltado o barco. Ou seja, eles já queriam pular do barco, estavam mentindo. Como é que você está, obreiro? Estou bem, pastor. Como é que você está? Estou maravilhosamente bem. Mas na verdade ele está pensando em pular do barco. Na verdade ele está mentindo, ele está dissimulando. Na verdade ele está querendo deixar o pepino na mão do líder. Ele está querendo um bote para se distanciar do navio. Ei,
Mas os soldados foram e cortaram os cabos que ligavam os botes se foram embora e eles continuaram no navio. Eu profetizo que nessa tarde um anjo de Deus vai cortar todo o cabo que está segurando os botes que você quer sair do navio, que você quer sair na igreja. Qual é o seu bote nessa tarde? É desculpa? Qual é o seu bote nessa tarde? É prostituição? Qual é o seu bote nessa tarde? É frieza espiritual? Eu profetizo que estão sendo cortados e você vai permanecer no navio. Então não desiste não, permanece na igreja, não pule em alto mar, o mar simboliza o mundo. Se no navio estava difícil, imagine num bote. O que é um bote diante de uma tempestade? Com certeza seria morte certa. A mensagem é bem maior, com certeza, e o meu tempo já acabou, mas creio que Deus falou conosco nessa tarde. Então guarde essa palavra no profundo, no íntimo da sua alma, no profundo, no recôndito do seu coração, e em tempo oportuno ela vai servir, cair como uma luva na sua mão. Essa foi a nossa palavra do dia. Eu quero aqui novamente convidar hoje, 5 da tarde, ciclo de oração, Zilanda Santos cantando e pregando. Amanhã, segunda do milagre, você é o nosso convidado. Até próximo domingo, se Jesus não voltar. Que Deus abençoe a sua vida para a honra e glória do nome dele. Amém.